Bom, então estabelecida essa primeira compreensão sobre prova ilícita, eu agora vou falar sobre outras questões importantes e que estão ainda tratadas no próprio Código de Processo Penal, ainda no artigo 157, que é o artigo que regulamenta, dá o tratamento legal à prova ilícita. E agora eu vou falar sobre o que consta do parágrafo 1º do artigo 157, que é a chamada prova ilícita por derivação. Essa ideia de prova ilícita por derivação, ela está contemplada no parágrafo 1º do artigo 157, mas é interessante verificar que ela nasce de uma teoria norte-americana, acolhida pela Suprema Corte, chamada Fruits of the Poisoned Tree, frutos da árvore envenenada, e esses frutos da árvore envenenada, a teoria dos frutos da árvore envenenada já havia sido acolhida pelo Supremo antes mesmo da previsão do parágrafo 1º do artigo 157. De acordo com o parágrafo 1º, em linhas muito gerais, quando uma prova, ainda que isoladamente observada e analisada de maneira isolada, ela não viole o texto legal, se ela deriva, guarda nexo de causalidade com uma prova ilícita, então ela é considerada ilícita por derivação. Ou seja, imaginem a hipótese em que é realizada uma escuta telefônica sem autorização judicial, portanto, ao arrepio das hipóteses legais, uma prova ilícita. E lá na interceptação indevida, ilegal, telefônica, houve-se os interlocutores da ligação falando que o apetrecho criminoso e o produto do crime estão escondidos num lugar X. E aí o delegado de polícia faz um requerimento ao juiz no sentido de obter um mandado de busca e apreensão para poder ir até um local, porque há suspeitas de que aquele local guardasse algum produto ilícito e tal, e o juiz defere, lá executando, chega-se ao resultado que é a efetiva apreensão do produto do crime. Ora, vejam, muito embora tenha havido pedido, autorização judicial, mandado executado e cumprido adequadamente, essa busca e apreensão, embora olhada isoladamente não contém nenhuma ilegalidade, ela só foi executada por conta de uma informação que foi obtida ilegalmente por uma prova ilícita antes. Logo, essa apreensão decorrente de uma busca e apreensão, essa apreensão ela é ilícita por derivação. Ela é ilícita por derivação, repito, porque se isoladamente analisada, ela não contém ilicitude, mas a origem dela é uma prova ilícita. O parágrafo 1º, ele estabelece o que seriam supostas duas exceções à prova ilícita por derivação. Obviamente que exceções à prova ilícita por derivação seriam hipóteses em que a prova, mesmo sendo derivada da ilícita, ela seria admissível. Não é? E, de acordo com esse parágrafo 1º do artigo 157, essas hipóteses seriam quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma prova e outra, e, segundo caso, quando elas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Portanto, duas hipóteses: inexistência de nexo de causalidade, e segunda hipótese, fonte independente. Eu quero começar pela primeira, inexistência de manifesta inexistência de nexo de causalidade. Ora, gente, é evidente que quando uma prova não tem nexo de causalidade com a outra, ela não é derivada. Com todo respeito, o legislador ele não estabeleceu necessariamente uma exceção, ele estabeleceu um conceito de prova derivada. Talvez ele possa ter tentado dizer que quando não evidenciado o nexo de causalidade, no sentido de que quem tem que provar que não existe o nexo de causalidade é quem alega que não
existe o nexo de causalidade. Ou seja, se o nexo de causalidade ele aparentar existir, não é? Então há ilicitude da prova por derivação. Tá? Mas a princípio, obviamente, que o nexo causal é o que estabelece a relação de derivação. O segundo caso é um caso importante, porque ele também decorre de uma teoria norte-americana chamada Independent Source, que é a teoria das fontes independentes, em que uma fonte ela é independente da outra. Né? Então, muito bem, nesse caso, o maior problema é que o legislador fez a previsão da exceção pela fonte independente, ou seja, que a fonte independente seria uma... A teoria da fonte independente seria uma exceção, mas ele conceituou fonte independente no parágrafo 2º, e o conceito de fonte independente é inadequado à própria teoria da fonte independente. Porque ele conceituou no parágrafo 2º fonte independente, com todo respeito, como a descoberta inevitável, que é uma outra teoria. Portanto, o legislador ele misturou a teoria da fonte independente com a teoria da descoberta inevitável. De acordo com a teoria, e não com aquela definição legal inadequada, de acordo com a teoria da fonte dependente, quando houver um nexo de causalidade, né, entre uma prova ilícita e uma lista, mas essa mesma prova lista tiver também nexo de causalidade com uma outra fonte independente da ilícita, e com isso ela tem duas fontes independentes, então considera-se que se uma das fontes independentes era lícita, não há ilicitude por derivação. Então, aproveitando o meu exemplo para tentar deixar claro, em que eu afirmo, né, no meu exemplo, que houve uma interceptação telefônica, uma escuta telefônica ilegal, na qual ouviram-se os interlocutores falando que o produto do crime estaria guardado num certo lugar X, então essa prova seria uma prova ilícita por derivação, se a busca e apreensão decorresse apenas dessa informação obtida na interceptação ilegal. Mas imaginem que além dessa interceptação ilegal, paralelamente, nada a ver com a interceptação ilegal, ouviu-se uma testemunha que falou, olha, nós temos informações que esse produto do crime pode estar guardado no lugar tal. E aí o delegado, com base também nessa testemunha, ele pede lá a busca e apreensão. Essa busca e apreensão ela não teria uma única fonte, ela teria duas fontes, sendo que uma é independente da outra, sendo que uma é lícita e a outra ilícita. E aí, nesse caso, quebraria essa ideia de prova ilícita por derivação, porque eu tenho uma fonte independente que não é ilícita. Isso é a teoria da fonte independente, isso é verdadeiramente a teoria da fonte independente. No entanto, o parágrafo 2º, ele disse outra coisa. Ele não conceituou fonte independente como fonte independente. Ele conceituou como descoberta inevitável. Porque o parágrafo 2º diz assim, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Ora, gente, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, e não que ela conduziu. A teoria da fonte dependente, verdadeira, é aquela em que duas fontes diferentes conduziram ambas a uma terceira prova. A teoria da descoberta inevitável é aquela em que o segmento dos trâmites típicos de praxe levariam aquela prova. Então, na verdade, chama-se isso de descoberta inevitável. Então, infelizmente, o legislador confundiu o conceito de fonte independente com descoberta inevitável. E pior, na prática, os nossos tribunais vêm admitindo tanto a fonte independente como a descoberta inevitável, como exceções à ilicitude da prova por derivação. Mas eu quero ressaltar duas coisas aqui importantes, que as exceções não são exceções à ilicitude da prova ou à inadmissibilidade da ilicitude da prova. A prova ilícita ela é sempre inadmissível, sem exceções. Muito embora o Moro e o Ministério Público Federal tenham tentado
passar, tanto no projeto de lei anticrime como naquelas 10 medidas contra a corrupção, uma hipótese de admissibilidade de prova ilícita quando ela foi produzida de boa fé, mas isso foi rejeitado. Então, não existe hipótese de admissibilidade da prova ilícita. Existem hipóteses de admissibilidade da prova ilícita por derivação. A prova ilícita direta é sempre inadmissível. E para terminar, eu quero deixar claro que o legislador, também na lei anticrime, mas aí não por proposta do ex-ministro Sérgio Moro, mas por gestão dos deputados federais, incluiu um parágrafo 5º no artigo 157, que implica na exclusão do juiz que tomou conhecimento do conteúdo da prova ilícita, a exclusão dele do processo. Ou seja, se um juiz tomou conhecimento do conteúdo de uma prova ilícita, declarada ilícita, ele não pode mais julgar, porque entende-se que ele está com o seu convencimento formado a partir do conhecimento de informações que ele não deveria ter, né? No entanto, o parágrafo 5º do artigo 157, eu diria que, infelizmente, está com a sua eficácia suspensa pela liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, e eu confesso que não consigo entender por que essa liminar foi concedida, o que tem de supostamente inconstitucional em excluir do julgamento da causa um juiz que tomou conhecimento do conteúdo de uma prova ilícita. Mas, enfim, ainda que não compreendido, é o que está prevalecendo. Então, eu termino aqui o estudo da prova ilícita, né?